Meu nome é Maria Celsa Monteiro de Melo. Nome artístico ficou apenas Celsa Monteiro. Hoje vamos falar sobre o espetáculo Sim a Flor, do qual eu fiz parte com o diretor Eliezer Rolim, e também ele era diretor, foi quem autor da peça e foi quem fez todo o espetáculo. Nasci no município de Alagoa Grande, chamado Zumbi, do qual existia apenas 2 pequenas ruas. Eu morava numa dessas ruas. Menina pobre, muito pobre mesmo, mas de pais muito educados, que souberam nos dar uma boa educação. Lá onde eu morava, tinha uma professora que ela alfabetizava os alunos, né? Eu fui alfabetizada por ela, mas depois a cidade era rodeada, o município era rodeado de engenhos, e nesse engenho morava uma família considerada rica, e eram realmente ricos. Eles tinham 5 filhas, todas foram formadas professoras no colégio em Alagoa Grande. Aí, quando elas terminaram, eles construíram uma sala e elas foram nomeadas professoras. Aí foi onde eu tive um melhor ensino. Mas, por incrível que pareça, já quando eu estava assim, com os 18 anos, na época, surgiu um concurso para professoras. E neste concurso eu me inscrevi, fui aprovada e nomeada professora estadual imediatamente. Aí, como professora, eu fiquei 6 anos sendo professora. Aí veio para Lagoa Grande uma repartição que era regida pelos americanos, que chamava-se Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública. Aí eu estava com 6 anos que era professora. Aí surgiu o concurso para os funcionários lá, e onde surgiu um concurso para visitadoras sanitárias. Eu, atrevidamente, me inscrevi nesse concurso e, por incrível que pareça, passei e fui nomeada imediatamente. Neste emprego, eu passei 27 anos como funcionária federal, era visitadora sanitária. Aí me aposentei. Quando me aposentei, foi que eu conheci Criselide, aí entrei em teatro. E ele me convidou. Eu não conhecia a Eliezer, de jeito nenhum. Via assim, não sabe, por sinal, não simpatizava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas certa noite, eu estava sentada no Teatro Santa Rosa, aí aquela pessoa chegou, sentou-se perto de mim. Olhei assim, fiquei. Aí, boa noite, como vai? Vou bem, obrigado. Ele disse, você está ensaiando qual peça? Aí eu disse a peça que estava ensaiando. Estava esperando justamente por Criselide para ensaiar. Aí ele disse, eu assisti o espetáculo com você. Eu disse, qual? Ele disse, A Casa de Bernarda Alba. Adorei o seu papel, você é uma boa atriz. Eu fui ficando toda fofa ali, né? Aí eu disse, meu Deus, o que é que esse homem quer comigo? Aí ele disse, eu estou escrevendo um espetáculo do qual eu estou pensando em você para fazer o papel, um dos papéis principais, que só são 2 pessoas. Depois eu vou escolher a outra. Você aceita? Aí eu fiquei assim, ele disse, não precisa dar resposta agora não, você dá depois. Eu disse, não, eu posso dar a resposta agora. Aceito. Ele disse, você aceita? Eu disse, aceito. Aí ele ficou muito feliz, me abraçou. Nós estávamos terminando Bernarda Alba para entrar
no espetáculo No Tempo da Crestomatia, de Edinaldo do Egito, do qual ele era o diretor. Ele era o diretor. Aí eu fui convidada para fazer um dos papéis importantes da peça. Adorei o papel. E terminou o espetáculo, No Tempo da Crestomatia, ele terminou de escrever Sinhá-Flor, aí nós entramos para os ensaios e terminamos com o espetáculo em cartaz, Sinhá-Flor. Eu, Criselide, Valmar e Fátima França, sendo que Valmar e Fátima eram espíritos na peça, eram almas. Fátima representava Sinhá-Flor quando era jovem, e Valmar era o esposo de Sinhá, que era Criselide. A história da peça é o seguinte: eram duas velhas abandonadas que foram morar no asilo. Sinhá-Flor era uma prostituta, cantora de cabaré, muito famosa na época. Tinha os homens todos de lá viviam com ela. Ela dizia, né, que tive os maiores homens da minha vida. Mas ela não amava nenhum deles. Amava o marido de Criselide, o marido de Sinhá-Flor. Ela vivia com o marido de Sinhá. Coisa engraçada. Elas se encontraram no asilo depois de velhas e não se reconheceram de jeito nenhum. Viveram amigas até quase o final do espetáculo, quando a Sinhá descobre que ela foi amante do marido dela. Foi uma vida muito complicada, a vida de Criselide, por conta de Flor, mas ela não conhecia, se conheciam quando era jovem, mas quando foram para o asilo, elas não se reconheceram de jeito nenhum. Flor foi de livre e espontânea vontade, porque ela ficou sem ter onde morar, sem ter o que comer, passando fome, dormindo ao relento. Aí não tinha filhos. Inclusive, Sinhá perguntou para ela certa vez porque ela não tinha filhos. Então ela respondeu: eu não tenho filhos para que eles não me abandonem mais tarde. Eu não aguento mais ouvir você falar em morte. Desde a hora que você entrou nesse quarto, que você não fala outra coisa. Se não, morrer, morrer, morrer. Saiba, eu estou vivendo muito bem. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, aonde eu vou dormir. Eu tenho pena de Sinhá, tão nova, desprezada pelos filhos. Eu não tenho ninguém. Por que alguém ia me desprezar? Aí Sinhá se zangou e respondeu: meus filhos não me abandonaram, meus filhos estão passeando de férias. Mas mentira, que os filhos dela nunca foram visitá-la. Foi quem trouxe ela para o asilo, foi o filho dela, Márcio, trouxe ela para o asilo. Você já viu Márcio? É o mais novo. Ele tinha olhos de anjo, corpo de anjo, era um anjo. Mas ele teve todas as doenças de criança, só vivia doente. Eu tive até que fazer promessa para ele viver. Foi. Aí depois ele segurou aquele corpinho fininho. Até hoje, ele nunca engordou. Feita a irmã, Vera Lúcia. Era teimosa, ela é teimosa feito o pai. Casou aos 17 anos. Foi. Ninguém queria. Mas Márcio era tão amigo. Eu ainda me lembro. Quando ele me deixou aqui no portão. Choramos tanto. Ele me abraçou. E aquele corpo magrinho, parecia que estava em convulsão.
Depois ele virou as costas para mim, como que estivesse sentindo vergonha. E pediu que eu entrasse. Aí estava lá a freira em pé, toda impaciente, me esperando. Eu só me lembro de suas costas, a mão no rosto, o corpo tremendo em cima do banco. E o sol lá na frente estava morrendo. O táxi acendia e apagava as luzes. Eu fui para a saleta esperar a Madre Superiora. E enquanto eu estava lá, ele continuava sentadinho lá no banco. Aí a Madre Superiora chegou, me abraçou, disse aquelas palavras que eu depois ouvi dizer para todos que chegavam aqui. Quando eu olhei, o táxi não estava mais lá. Estava tudo escuro. E eu me senti só. E eu chorei, igual como o Márcio fazia quando estava doente. É muito solitário ser gente. O asilo era de freiras, ela tinha verdadeiro horror às freiras, chamava as freiras de puta, que elas queriam matá-la, que elas queriam envenená-la. Foi horrível a vida dela no asilo, porque ela não se deu bem de jeito nenhum com as freiras. Uma vez nada mais em mi huerto brilhou la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Não se pode mais nem cantar nesse cabaré, que aparece logo aí essas freiras fazendo missa. Freiras miseráveis. Será que elas pensam que eu não sei o que elas estavam fazendo a noite toda? Eu falo alto sim, falo do jeito que eu quiser. E não adianta vir me chamar para ir para a missa, porque eu não vou para a missa coisa nenhuma. Da última vez que eu fui para a missa, porque elas me obrigaram, eu vomitei aquele tapete vermelho todinho. O que foi? Nunca me viu, não? Tá parecendo uma alma penada. Vai lá atrás das outras, vai para a missa. E assim foi a vida delas no asilo. Agora foram muito amigas, todas duas, não sabe? Sinhá, uma pessoa muito decente, não gostava das expressões de Flor de jeito nenhum. Flor só pensava em sexo e homem. Bem, a parte que eu mais gosto da peça é um pouco, assim, agressiva, sabe? Porque era o que Flor mais gostava na vida, era de sexo. Ela amava, sabe? E Sinhá se horrorizava com as conversas dela. Certa vez estavam as duas conversando, aí Sinhá falou para ela a vida dela, que era uma pessoa que só sabia cuidar dos filhos, dessas coisas, e que não gostava daquilo que ela falava. Aí ela respondeu para ela: pois eu falo daquilo que eu gosto, de homens. Os homens que eu tive na minha vida foram muitos, muitos, muitos. Agora, todos os bobos pensavam que eram homens, mas eu só gostava mesmo era de Hermínio Celeste, que era o marido de Sinhá. Com Celeste, eu virava à noite nos bordéis. Parecia dois meninos, dois animais se comendo. Aí ela continuou. Também não venha me dizer que você não gosta de homem. Não tem vontade, não sente saudade de homem? Pois é o que eu mais gosto na minha vida, o que mais me faz falta. Ai, como eu gostava de amar, de gozar 10.000 vezes.
Ai, meu Deus, como eu sinto saudade. Não venha me dizer que você não sente vontade de dormir com um homem, de beijar, de abraçar, de gozar 1000 vezes. Ai, meu Deus, como era bom! Que coisa boa! Ai, como eu gostava! Era de manhã, de tarde, de meio-dia, de noite. E eu já ficava com a mão na cabeça para não perder o juízo. Então, foi a parte do espetáculo que eu terminei gravando e não esquecendo, porque o nosso espetáculo era assistido mais por jovens do que por idosos. Então, nesta hora, os jovens deliravam na plateia. Levantavam, aplaudiam de pé. Quando terminava o espetáculo, iam me abraçar, iam dizer que sinto a saudade, que me comparava com a mãe deles, que sentia saudade da avó, e era assim. Então, ficou na minha mente e é uma das partes do espetáculo que eu não esqueço de maneira alguma. Quando eles me entregou o texto, não existia esse diálogo. Ele colocou isso depois, já quando nós íamos para um festival em São José do Rio Preto, do qual nós fomos as principais atrizes do espetáculo, sabe? Foi um glamour infindo. Nesse festival, nós tiramos quase todos os prêmios de São José do Rio Preto. Foi impressionante a quantidade de prêmios que nós trouxemos por esse espetáculo. Então, foi aí que entrou esse diálogo. Por sinal, eu chorei, eu não queria dizer. Aí, Eliese, você vai dizer sim, porque não é você, é Flor quem está no espetáculo. Não é Celsa, não, é Flor. Aí eu me convenci e terminou sendo a parte que eu mais gostava. Quando eu recebi, não tinha essa parte. Então, eu achei maravilhoso. De início, me adaptei logo. Eu tinha muita facilidade de fazer de papel de idosos. Sempre fiz papel de idosos, sempre fiz. E gosto muito, não sabe? Então, Sim a Flor, para mim, foi uma maravilha. Eu adorava fazer Sim a Flor. Eu tenho uma dor que começa na cabeça, desce pelo pescoço, passa pela coluna, responde na planta dos pés e ninguém me cura. Ai, eu sinto uma dor aqui nas sobrancelhas que aperta o olho. Paralisa todo o meu braço. Responde aqui no coração e ninguém me dá um remédio. Mas também não tem cura mesmo. Fizemos muito tempo Sem a Flor, muito tempo mesmo. Acho que só faz uns 10 anos que nós fizemos o último espetáculo de Sem a Flor, que foi um sucesso em São Paulo, capital, num teatro muito importante, e demos 5 espetáculos. Todos 5 é lotada a plateia. Quando eu comecei a trabalhar com a Eliese, ele estava escrevendo Sim a Flor e ia dirigir No Tempo da Crestomatia, de Edinaldo do Egito, que eu também entrei com um papel importante. E foi aí que eu tive contato direto com Eliese. Não existe pessoa igual a ele. Ele é único. Foi um diretor durante todo esse tempo que nós tivemos juntos com a Companhia Sírio. Nunca, nunca na vida houve um aborrecimento entre nós. Ele nos tratava de igual por igual, tinha um carinho todo especial com a gente. Eu sempre digo, se eu sou a atriz que acham que eu sou, eu devo totalmente a Eliese. Ele foi quem me fez. Ele foi quem me fez atriz. Era de um carinho extraordinário que ele tinha comigo e eu com ele. E com todos
os atores, com todas as pessoas da companhia. Ele era uma pessoa maravilhosa. Nós não só vivíamos do teatro, a gente vivia fora também do teatro. Ele sempre fazia encontros com a gente, na casa dele. Era um entrelaçamento maravilhoso. Não tenho o que falar. De Eliezer Filho, eu só tenho que dizer que ele mora no meu coração e que eu sinto demais a despedida dele. Tá lá. Sinto muito mesmo, que era meu grande amigo. Ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele. A chuva caía vagarosamente, sem fazer barulho. E a velha, de farrapos negros, descia a escada do pátio do asilo. Calma, lentamente, parecia uma sombra. Mas ela tinha um olhar que amedrontava. Passava diante do quarto de Mirtinha. Mirtinha parecia já ter fugido novamente. Passava diante do nosso quarto. Você não estava lá. Ela olhava friamente para mim. Então eu apertava a medalha da Santa Clara dos Impossíveis. E você aparece lá no fundo do quarto, rindo de mim. Ela olha para mim como se calculasse meus pecados. Eu começo a chorar e aperto com mais força a medalha da Santa Clara. Ela faz aquele azinho de riso, sabe? Aí eu me senti humilhada, pequenina. Aí ela sai andando vagarosamente pela chuva, botando o pé na água fria, pela chuva, e parecia nem se molhar. E continuou a caminhada, do mesmo jeito, antes volta um passo atrás. Aí entra. Eu olhei logo pela janela. Eu olhei. Aí ela entrou no quarto 17 para jantar com Dona Nevinha. Eu corri lá atrás. Quando eu vi, estavam as duas sentadinhas na mesa, sob a luz de duas velas pequeninas. E pareciam alegres, viu? Estavam alegres. Aí eu volto pela chuva. E eu também não me molhava. Mas eu também não sentia frio. Eu também não sentia falta dos meus filhos, nem dos meus netos. Eu só sentia assim, era a ausência de tudo e de todos. Mas quem será essa velha? Menina, a amizade com Criselide foi muito interessante. Ela era casada com o juiz, Amaury Ribeiro, e foi transferido para Lagoa Grande. Por coincidência, ela foi morar numa casa que ficava na frente da minha. Então, nessa época, como eu já falei, teatro para mim não existia de maneira alguma. Aí eu fui fazer uma visita a Criselide e, nessa visita, ela me convidou para fazer teatro, porque ela chegou em Alagoa Grande e encontrou um grupo de teatro, do qual ela tomou parte e ficou sendo a dona deste grupo. Aí ela me convidou, em 1967. Daí para hoje, eu não me separei mais de Criselide. Todo o espetáculo que Criselide fez, aqui em João Pessoa, eu fiz com ela. Todos os espetáculos. Somos amigas desde essa época. Também não entendia nada de teatro, também devo a ela a minha ascensão em teatro. A vida delas, o problema delas, esse problema de idoso em asilo, não vai acabar nunca, né? Vai continuar, porque a maior parte dos filhos não gostam quando os pais ficam idosos, pensam logo em colocá-los em asilo. É difícil demais. A gente sente isso, sente que é realmente a vida de Sinhá Flor e de Sinhá e Flor é idêntica à vida das pessoas hoje nos asilos. São totalmente abandonados.
As famílias abandonam mesmo, jogam lá e tchau. Toda doença mata, mas a Mirtinha não vai com qualquer doença, não. A primeira vez que ela fugiu daqui, ela foi bater na delegacia de polícia e disse que estava perdida. Tirou da bolsa o endereço de uma senhora, amiga dela, e deu para o policial. Ele foi deixar ela na porta da casa da amiga. Essa senhora amiga ficou com ela uns 3 dias. Aí passou para outra amiga, que passou para outra amiga. Eu só sei que a Mirtinha passou 15 dias passeando. Até que ela teve o azar de cair na casa do primo. Aí, quando cai na casa de família, já sabe, né? Hoje, as visitas vieram todas para o quarto da Mirtinha. São os familiares dela. Eles sempre vêm depois de cada fuga. Vêm os filhos, os netos, os bisnetos, vêm todos. Só para comprovar que não esqueceram dela. Nós fomos 2 vezes para São José do Rio Preto com Sinha Flor. Fomos para São José dos Campos para um festival internacional. E, por incrível que pareça, nós ganhamos, eu e Sinha, prêmio de melhor atriz internacional. Eu hoje fico assim impressionada comigo mesma e penso, meu Deus, a pessoa que nasceu no Zumbi, sem nenhuma cultura, e chegar a receber um prêmio internacional de teatro em São José dos Campos, no maior festival que eles fazem. E eu e Criselide ganhamos o prêmio de melhor atriz nesse espetáculo. Depois a gente foi para São Paulo, fomos para Fortaleza, fomos para o interior do Ceará, fomos para Salvador, fomos para Rio Grande do Norte e no interior da Paraíba fomos para várias cidades. Para mim, Sinha Flor foi tudo na minha vida. Me deu muitas alegrias mesmo, porque essas viagens nossas eram maravilhosas. Fiz vários espetáculos, mas o que me deixa muito feliz é Sinha Flor. Teatro, para mim, é a minha vida, foi a minha vida. Durante o meu tempo de teatro, foi a minha vida. Não tem outra coisa melhor. Para mim, não tem cinema. Fiz cinema também, mas não comparo com teatro. Para mim, a minha vida é teatro. No palco, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo.